Vamos lá. Funções essenciais à justiça. Por que são funções essenciais à justiça? Por causa da inércia. Já ouviu falar da inércia? Do Newton? Lembra do Newton? O Newton, primeira lei. Lembra disso? Uma vez na vida, segunda lei. Tu não lembra? Terceira lei. Ele não lembra. Ele não lembra que estudou há bem menos tempo. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira. A inércia. É qual lei do Newton? Primeira lei de Newton. Corpo parado permanece parado. Corpo em movimento permanece em movimento. Eu não concordo com a segunda parte. Pela prática da vida, né? Porque às vezes eu começo o movimento, mas eu tenho a tendência ao repouso. Mas são as forças, né? São as forças que acabam levando a pessoa ao repouso. O juiz é o nosso corpo parado. Imagina que eu sou o juiz. Você acha que eu ia perguntar para você, você tem algum problema? Gostaria que eu resolvesse? Lógico que não, né? Se ninguém me incomodasse, o que eu ia fazer? Nada. Então existe uma lei, um princípio aqui no direito chamado inércia. O juiz, ele não age se ele não for o quê? Provocado. Por isso que surgem as funções essenciais à justiça. As funções são essenciais à justiça por causa da inércia. Ó. Funções essenciais à justiça são atividades profissionais, públicas ou privadas, propulsoras da jurisdição. Sem elas, o Poder Judiciário não seria chamado para dirimir litígios, pois não há juiz sem autor. O juiz precisa ser provocado. E quais são as funções essenciais? O Ministério Público, a Advocacia Pública, o profissional da advocacia, a Defensoria Pública. Vocês sabem que o concurso que abriu agora, que está suspenso, foi a Defensoria Pública do quê? Da União, a DPU, que é uma função essencial à justiça. Um dos concursos mais legais, na minha opinião, é o concurso do Ministério Público. Uma das carreiras mais divertidas que há. Eu fui escraviário do Ministério Público, né, por 3 anos. Na época que podia ser 3 anos, agora só pode 2. Eu fui até convidado para ser assessor do Ministério Público. Até tentei ser promotor, mas não deu. Né? O que aconteceu, Rodolfo? Não consegui passar no concurso. Então, o que acontece? É uma carreira bacana. Ministério Público, Advocacia Pública, profissional da advocacia e a Defensoria o quê? Pública. São funções essenciais à justiça. A Constituição falou mais de quem? Do Ministério Público. Então, por isso que a aula, na aula a gente vai falar mais do Ministério Público. Que é o que mais cai em concurso também, né? O Ministério Público. Ministério Público. Conceito. O Ministério Público é um poder? Não, só tem 3, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. É um órgão independente. O Ministério Público é um órgão que independente, não subordinado a nenhum dos poderes. Isso é meio esquisito, né? Porque ele é um órgão independente e geralmente os órgãos independentes, eles pertencem a um poder. Mas apesar de ser independente, ele não pertence a nenhum dos poderes. Para que justamente ele possa exercer a sua função mais importante, que é o quê? Lutar pelos interesses da coletividade. Como é que a Constituição, o que a Constituição fala do Ministério Público? Ela fala assim, ó, o Ministério Público é uma instituição que permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional por causa da inércia. Ele vai defender a ordem, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Vamos desenvolver esses temas. O Ministério Público, ele gira em torno de 3 princípios para defender a ordem, para defender os interesses sociais, individuais e indisponíveis. Ele gira em torno de 3 princípios. São princípios institucionais do Ministério Público. Vamos ler juntos? Unidade, indivisibilidade, independência o quê? Funcional. Se o Ministério Público é um só, ele não o quê? Se divide. O que é uno não se divide. Não estou entendendo. Pessoal, vamos visualizar o seguinte. O Ministério Público,
do Estado de Santa Catarina. Como que ele é? Ele é um só. Ele é uno. Se ele é uno, eu não divido ele em pedaços. Eu não vou pegar assim, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de Itajaí, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de Blumenau, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de Balneário Camboriú. Não. É o Ministério Público de Santa o quê? Catarina. Eu não vou distribuir. E daí? Qual é a consequência prática disso? Um promotor de justiça de Santa Catarina, lotado na comarca de Blumenau, ele pode fazer uma audiência em Florianópolis, para o promotor de Florianópolis? Pode. Porque ele não age em nome próprio. Ele age em nome da instituição que é una e indivisível. Ele não age em nome próprio. Ele age em nome da instituição que é una e indivisível. Você entendeu? Ele não age em nome próprio. Ele age em nome da instituição que é una e indivisível. Tranquilo? Sossegado? Então não há nulidade nenhuma. Se um fizer audiência para o outro, a denúncia para o outro, não tem problema nenhum. No entanto, pessoal, não pode ser um promotor do Rio Grande do Sul. Porque a unidade e indivisibilidade é em cada Ministério Público. Diferente do juiz. O juiz age em nome próprio. É o juiz João da Silva. É o juiz Tício dos Santos. Agora, o Ministério Público age em nome da instituição. Independência funcional. Um promotor de justiça, ele é obrigado a fazer o que o Procurador-Geral de Justiça quer? Não. O Procurador-Geral de Justiça liga para o promotor. Denuncia fulano. Ele é obrigado a fazer? Não. O Procurador-Geral diz assim, não denuncia fulano. Ele é obrigado? Não. Ele tem independência funcional. A gente vai chamar daqui a pouco o Procurador-Geral de chefe. A gente chama de chefe. O chefe da instituição não é um chefe igual no particular. Ele não manda. Ele tem atribuições diferentes. Atribuições de chefe. Porque a gente está falando de agentes políticos. Os agentes políticos não têm hierarquia. Diferente, pessoal, se você é um servidor. Você é um servidor do Ministério Público. Você tem hierarquia, você tem que obedecer ao promotor. Claro, ele vai mandar matar alguém, tu não vai matar. Que a ordem é manifestamente ilegal. Mas há uma hierarquia. Agora, entre eles não há hierarquia. Há distribuição de tarefas diferentes. Então, os promotores, os procuradores, eles têm independência funcional. Eles têm que obedecer o quê? A lei, a Constituição e sua consciência, só. Os juízes têm que ser imparciais. E os membros do Ministério Público têm que ter independência funcional. Tranquilo? Sossegado? Então, quais são os princípios da instituição? Unidade, indivisibilidade, independência o quê? Funcional. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão interessante sobre a independência funcional. O ato processual de oferecimento da denúncia praticado em foro incompetente por um representante prescinde para ser válido e eficaz de ratificação por outro do mesmo grau funcional e do mesmo Ministério Público, apenas lotado em foro diverso e competente, porque foi em nome da instituição que é una e indivisível. Ele está dizendo o seguinte, que não tem que confirmar ato nenhum. Se um promotor ofereceu denúncia para o outro, não precisa de confirmação do promotor, que é o responsável. Porque eles todos agem em nome da mesma o quê? Instituição, que é una e indivisível. O que não gera nulidade. Eles agem em nome da mesma o quê? Instituição. A questão é a seguinte, ao Ministério Público, órgão integrante do Poder Executivo, compete a defesa dos direitos individuais e coletivos? Ao Ministério Público não é órgão do Poder o quê? Executivo. Ele é um órgão independente. Curiosidade, antigamente, antes da Constituição de 88, os membros do Ministério Público, eles eram advogados do Estado. Então, eles estavam ligados ao poder o quê? Executivo. Depois da Constituição de 88, existe uma advocacia pública. O Ministério Público é o Ministério Público. Advocacia pública é advocacia pública. Eu posso ser um advogado da União.
Eu posso ser um procurador do Estado de Santa Catarina. Entre aspas, um advogado do Estado. O procurador do Estado, ele é o advogado do Estado. O advogado da União é o advogado da União. O membro do Ministério Público não é advogado de ninguém. Ele luta pelos interesses que foram dados pela Constituição. E não é advogado de ninguém. Oficial técnico de inteligência, a prova da ABIN. Hã? Você na ABIN. Quem sabe? Deve ser legal, é um negócio divertido, né? É meio louco. E tem prova física, parece também, né? Eu nunca vi um negócio para gostar tanto dessa prova física, né? Agora virou moda, daqui a pouco tem prova física para juiz. Já pensou? Não vai passar ninguém. Camarada tudo barrigudo, acostumado a ficar só estudando, não passa, filho. No penúltimo concurso de delegado, não nesse agora, no penúltimo, mas reprovou uma galera. Tinha gente vomitando na corrida. Varia muito. Varia muito. O da Polícia Militar geralmente é mais difícil do que o da Polícia Civil. Até o percurso é maior na corrida e o tempo é fogo. Mas o da Polícia Militar está no governo federal? Varia também. Cada estado tem sua prova, né? Um pouquinho mais complicado está sendo da Polícia Federal, que tem natação também, né? Natação e tal. Tem gente que cai na piscina, afunda, né? Aí é complicado. E agora tem que tirar tempo e tudo, né? Antes só era completar. Vai demorar um pouquinho porque teve um agora, né? Tinham 100 mil inscritos, né? Lembra daquele? Da Polícia Federal? 100 mil inscritos. Mas esse daí foi para... O que abriu o último da Polícia Federal não foi para policial, né? Foi aquele administrativo, né? Agora vai abrir para policial. Era para abrir esse ano, né? Estão segurando aí? Sim, é que o último que abriu foi para agente, né? Agente da polícia. Para perito também pode abrir. Mas o da PRF eu acho que é muito mais provável de abrir. Estão segurando um monte, estão cortando tudo, segurando. Evite gastos agora, né? Mas não pode. Tira os cargos em comissão, mas eles não vão escutar meu conselho. Tira os cargos em comissão e deixa o pessoal concursado aí que está estudando, pô. Melhorar o serviço. Tinha que ter um ministério do concurso. Mas eu não sou o presidente. Eu, sinceramente, teria que ter o Ministério do Concurso Público. Que eu acho algo relevante. Mas eu nunca vou ser o presidente com essas ideias, né? Vou acabar com o cargo em comissão. Então, se eu fosse eleito, seria uma vez só. Aconteceu com uma governadora do Pará, ela foi eleita e mandou todo mundo embora de cargo em comissão. E começou a fazer concurso. Ela foi reeleita? Não. Eu estudei com a filha dela lá em São Paulo, uma pós-graduação que eu fiz. A filha dela estava lá estudando firme e forte. Não é porque a mãe era governadora que estava lá com a gente aí. Assistia a aula e tal. Pessoa bacana. Mas não sei o que deu no final da vida, né? É uma pessoa bacana. A OMP incube a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e a observância dos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Verdadeiro ou falso? É a cópia do dispositivo da Constituição. São princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, hierarquia e indivisibilidade. Qual é o erro? Porque é independência funcional. Não há hierarquia. Quais são as garantias da instituição Ministério Público? Eles têm autonomia administrativa e autonomia financeira. É igual poder, né? Os poderes, a gente viu, legislativo, executivo e judiciário, eles têm autonomia administrativa e autonomia o quê? Financeira. O Ministério Público também tem autonomia administrativa e autonomia financeira. Onde está a autonomia administrativa do Ministério Público? O Ministério Público organiza o seu serviço. O Ministério Público concede férias aos seus servidores. O Ministério Público faz o concurso para o seu pessoal. Isso é autonomia o quê? Administrativa. Onde está a autonomia financeira? O próprio Ministério Público apresenta a proposta orçamentária. Ele define como vai gastar o seu dinheiro, nos limites da lei, né? Nos limites da lei de diretrizes. Você define como vai gastar o seu dinheiro? Então você não tem autonomia o quê? Financeira. Autonomia financeira é isso, é definir como vai gastar o seu dinheiro. Só que quando a gente fala de Estado, dentro dos limites da lei. Dentro dos limites da lei eu posso definir.
O Ministério Público pode? Pode. Então ele tem autonomia financeira. Tem uma parte do orçamento separado para o Ministério Público. O Ministério Público, pessoal, ele tem um aparato melhor do que o do Judiciário, porque a estrutura é bem menor. O percentual é pequeno, mas a estrutura do Ministério Público é bem menor. Eu já trabalhei no Ministério Público e no Judiciário, a estrutura do Ministério Público é melhor. Por quê? Porque o orçamento é pequeno, mas a estrutura é menor. Então acaba que eles tinham equipamentos melhores, os livros eram mais novos, era bem bacana. Eles ficavam pedindo emprestado para nós, o pessoal do Judiciário. Né? E a gente emprestava, lógico. Questões? Tem gente que não, né? Tem gente que é ruim. Se vira, filho. Se vira, não vai emprestar, não. Ó, agente administrativo da PRF. Prova de verdadeiro ou falso. Não fez essa daí? Não fez? Verdadeiro ou falso. Geralmente é o CESP que faz, né? Eles gostam de colocar o CESP. Uma vez eles colocaram aquela FUNRIO. Lembra? Para policial. Ah, deu merda. Tinha gente fazendo a prova lá, não sei aonde. Chegaram lá, a prova tinha vazado. Eu tinha os alunos que fizeram essa prova. A gente fez um curso aqui, pessoal, só que tinha que fazer a prova em outro lugar. Ah, filho, mas foi uma confusão grande. Putz, já pensou? Pegar o ônibus, chegar lá no outro lado do país e a prova vazar? Faz o quê? Dá uma volta e vem para casa. Faz o quê? Vai se estressar? Vai lá, aproveita, né? Dá uma volta e volta para casa. Uma voltinha cara essa, né? Vazou a prova. O Ministério Público deve elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em sua lei orgânica nacional? Tá verdadeiro ou falso? Falso. Com base na lei de quê? De diretrizes orçamentárias. Né? Tem a lei de diretrizes. Como se organiza o Ministério Público? O Ministério Público, ele é o Ministério Público da União, que é o Federal, Trabalho Militar e do DFT, e o Ministério Público dos Estados. Eu vou esquematizar. É assim, ó. O Ministério Público é assim. Ministério Público da União e Ministério Público Estadual. O Ministério Público da União, ele tem 4 carreiras. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, DFT. E existe o Ministério Público de cada estado. Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul. É o seguinte, você pode fazer o concurso para o Ministério Público Federal, concurso de Procurador da República, um dos concursos mais difíceis do país. Você pode fazer o concurso para Procurador do Trabalho, você pode fazer o concurso para o Ministério Público Militar, para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ou para o Ministério Público de cada estado, que é um concurso próprio. Sossegado? O concurso para servidor, geralmente ele abre o concurso do Ministério Público da União. E você pode ir para qualquer das carreiras. A carreira mais forte é a do Ministério Público o quê? Federal. Atuação criminal e tal é do Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho é uma beleza, né? Você é o procurador do trabalho. Putz, acho que é uma beleza. O Ministério Público Militar, pensa, você vai denunciar os militares que cometerem crimes. Pô, isso aqui é filé. É muito raro abrir o concurso. E aqui você vai trabalhar no Distrito Federal e Territórios, é puxado também. É como se fosse o Ministério Público do Estado. O pulo do gato é o seguinte, é você se lembrar na hora da prova que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está ligado a quem? À União. Esse é o pulo do gato. Lembrar que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está ligado à União. Isso vai resolver um monte de questões. Tá bom. Então vamos lá. Imagina o seguinte. O Ministério Público da União tem um chefe? Quem é o chefe do Ministério Público da União? O Procurador-Geral da República. O Ministério Público do Estado tem um chefe? O Procurador-Geral de Justiça. Cada estado tem o seu chefe. O que eles colocam na prova? O Procurador-Geral da República é chefe de todo o Ministério Público. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele é chefe do Ministério Público da União. Existe um chefe para o Ministério Público de cada o quê? Estado. E o chefe do Ministério Público da União. Tranquilo?
Muito bem. Agora a gente vai visualizar a figura do chefe. Esse é o chefe do Ministério Público da União, Rodrigo Janot. Como que é nomeado? Como que ele pode ser destituído? Eu vou ler o dispositivo da Constituição com vocês. Ó. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, o da União. Nomeado por quem? Pelo presidente. Dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Para ser o chefe do Ministério Público da União, eu tenho que ter feito concurso para o Ministério Público? Sim ou não? Sim, porque tem que ser um integrante da carreira. Maior de quantos anos? 35. Quem escolhe? O presidente. O presidente escolheu, já achou o chefe? Meu nome tem que ser aprovado por quem? Pelo Senado. Qual é o tempo de mandato? 2 anos. Pode ser prorrogado? Quantas vezes? Não tem prazo. Posso prorrogar várias vezes. Só que se eu já completei a idade para aposentadoria compulsória, aí eu não posso mais. Mas se eu ainda estou no prazo para poder trabalhar, não tem limite de prorrogação. Preste atenção, porque o Procurador-Geral de Justiça é diferente. Eu posso ser destituído antes do fim do prazo do meu mandato? A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa de quem? Do presidente, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta de quem? Do Senado. Antes dos 2 anos, eu posso ser destituído. Com a aprovação da maioria absoluta de quem? Do Senado Federal. Aí eu posso. Agora a gente vai ver a diferença. Procurador-Geral de Justiça. O chefe do Ministério Público do Estado e chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O nosso é esse aí. E o Marcos Marinho. É o chefe do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Como que é a escolha daqui? Olha a diferença. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão uma lista tríplice dentre os integrantes da carreira. Eu vou fazer uma lista tríplice. Os membros vão votar e os mais votados vão formar a lista tríplice. Quando é o Procurador-Geral de Justiça, tem lista? O presidente escolhe o maior de 35. Quando é o Procurador-Geral de Justiça, é feita uma lista. E aí? Que será nomeado pelo chefe do poder o quê? Executivo. Eu mando a lista para quem? Para o chefe do Executivo. E aí? Para o mandato de 2 anos. Permitida uma recondução. Então, aqui ele fica 2 anos mais 2. Quais são as diferenças? Qual é o prazo de mandato do Procurador-Geral da República? 2, prorrogável várias vezes. Do de Justiça? 2, prorrogado uma vez. Só pode ser 2 mais 2. Outra diferença. O Procurador-Geral da República tem que ter o seu nome aprovado pelo Senado? Sim. O Procurador-Geral de Justiça tem que ter o seu nome aprovado pela Assembleia? Não. Teve um Estado que colocou isso na sua Constituição. Sabe o que o Supremo falou? Ministério Público dos Estados, Procurador-Geral de Justiça. Subordinação do provimento do cargo à prévia aprovação pela Assembleia Legislativa do nome escolhido pelo governador dentre os componentes da lista, lá no Amapá. Plausibilidade da arguição de inconstitucionalidade da disposição constitucional local à vista do artigo 128, parágrafo 3º. Princípio da independência dos poderes. Suspensão cautelar deferida. Então, o que aconteceu lá? A Constituição do Amapá tinha em seu texto que o nome escolhido pelo governador tinha que ser aprovado pela Assembleia. O que o Supremo disse? Inconstitucional. Porque a Constituição Federal não faz essa exigência.
E aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma exigência em que vai haver uma interferência do poder no outro. Porque se é só o poder executivo e não tem que ter a aprovação do legislativo, eu não posso fazer essa exigência. Só se ela tivesse na Constituição Federal. Por que o Procurador-Geral da República tem que ser aprovado pelo legislativo? Porque a Constituição Federal determinou. E o Procurador-Geral de Justiça? Não precisa. Até porque vamos fazer o seguinte, o presidente escolheu sozinho. E depois o Senado o quê? Aprova, tem participação de mais gente. Agora aqui, o governador escolhe sozinho? Não. Porque já foi feito o quê? Uma lista. E ele vai escolher de uma lista, que já teve gente votando, já teve gente participando. Então é mais democrático até, né? Tem que ser da lista. A pergunta é, e se for o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? Se for o do Estado, o Procurador-Geral de Justiça, quem é o chefe do Executivo? O governador. E se for o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quem é o chefe do Executivo que escolhe? O presidente. Por quê? Porque o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está ligado a quem? A União. E quem é o chefe do Poder Executivo da União? O presidente. Por isso, pessoal. Tá bom? Voltando. Os procuradores gerais dos estados e do Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do poder o quê? Legislativo. É igual ao Procurador-Geral da República, só pode ser destituído se for aprovado pelo Senado. A pergunta é, se for o Procurador-Geral de Justiça, quem é que tem que aprovar a destituição dele? Quem é o Poder Legislativo? Como é o nome do órgão? A Assembleia Legislativa. E se for o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios? Quem é o Poder Legislativo que tem que aprovar a destituição? O Senado. Por quê? Porque o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios está ligado a quem? A União. Esse é o segredo. Esse é o que tem de mais difícil. Vamos lá. Questões. De acordo com a Constituição, o Procurador-Geral da República, preenchidos os demais requisitos legais, Procurador-Geral da República, hein? É nomeado dentre os integrantes da carreira maiores de 35 anos? Verdadeiro, né? Quem escolhe? Presidente. Quem aprova? Senado. Considerando que Rubens é governador do estado do Amapá, Mário é presidente da República e Caio, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu vou fazer só uma pergunta antes de continuar. Tu lembra do Mário? Tu lembra? Tu lembra do Mário, né? Eu vou continuar. Meninas, eu não vou perguntar para vocês. Vamos só para eles. Mas tu, teu amigão, não? O Mário lá do armário, né? Aquela história. Vamos lá. Caio, presidente do Supremo. Não podia perder a oportunidade. Piadinha sem graça, né? Velha. Aquela história, deixa pra lá. Estou sendo filmado agora que eu lembrei. Segundo a Constituição Federal Brasileira, o Ministério Público do Estado do Amapá formará uma lista tríplice, na forma da lei, para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado por quem? Pelo Mário? Não. O Mário é o quê? É presidente da República. Não é o Procurador-Geral de Justiça? Quem que vai nomear? O Rubens. Porque o Rubens é o governador. Para um mandato de quanto? 2 anos. Permitida uma recondução. Se fosse Procurador-Geral da República, não tem número de reconduções. Geralmente, na prática, é no máximo mais uma, tá? Esse Procurador-Geral que está aí é, no mínimo, polêmico. Garantias funcionais. Garantias funcionais. Garantias funcionais. Garantias de liberdade e garantias de independência. Os membros do Ministério Público, para poder atuar, eles têm garantias de liberdade
e garantias de independência. Quais são as garantias de liberdade? Os membros do Ministério Público, eles têm vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade do subsídio. É igual ao juiz, né?